Privilégio começar o ano com vocês. Primeira celebração do ano juntos. Não que quem esteja de férias, esteja curtindo aí a família nas praias, não esteja junto com a gente. O que liga a gente é muito maior do que o tempo e espaço, mas estar aqui hoje é motivo de grande alegria para a gente que vem de um tempo de família. E esse período aí de final de ano que a gente passou junto, a gente estava perto da família, e alegra mais ainda a gente chegar aqui hoje e ver a turma, todo mundo junto. Todo mundo alegre aí, né, com as notícias das mudanças de geopolítica aí mundial. Então a gente viu aí que muitos irmãos nossos, gente próxima, gente que reparte o pão com a gente, e viu toda essa mudança aí nesses últimos dias. Então essa virada de ano teve muita mudança, mudanças positivas, e uma das coisas que não mudam é o pensamento ainda, é o comportamento religioso. Muitas pessoas, estamos no século 21, continua buscando ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, ainda no ambiente de templo, no ambiente institucional. Muitas pessoas ainda têm buscado ouvir a Deus a partir de um líder com grande número de seguidores no YouTube. Não tem problema nenhum, a gente não está fazendo crítica, mas algumas pessoas colocaram a sua vida em Cristo, a sua vivência com Deus, ainda nessas marcações, principalmente no ambiente de templo, no ambiente religioso. E isso faz parte da cultura, faz parte de uma tradição religiosa que se arrasta por longos anos. O texto que a gente vai meditar hoje aqui, eu vou utilizar como referência para a gente aquele momento ali do martírio do Estevão. Estevão, ele foi, vocês conhecem a história dele muito bem. Ele, além de ter sido identificado como o primeiro mártir da igreja, a posição dele surge ali no início da formação da igreja. Ele fez aquela defesa daquele discurso, se defendendo, utilizando o próprio Jesus, a vida do próprio Jesus, diante do sinédrio ali. E hoje a gente vai meditar um pouquinho na vida de Estevão, e Estevão apresenta para a gente algo muito importante. Uma das perguntas que a gente vive, permeia o nosso dia a dia, é se Deus fala com a gente. As pessoas, como eu falei, as pessoas têm buscado ouvir Deus no templo, ouvir Deus através de um líder, numa igreja, e Deus fala com a gente. Heleninha, alguns meses atrás, fazendo o devocional juntos, ela me perguntou: pai, Deus fala? Pergunta genuína, interessante para uma criança, e foi uma pergunta que a gente se fez também. Alguns discípulos nossos no início de caminhada fazem essa pergunta: Deus fala? Fala como? Onde? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Estevão responde para a gente naquele discurso. Ele reforça usando as próprias palavras de Jesus. E o importante que Estevão menciona é que a resposta a essa pergunta, se Deus fala, se Jesus fala, a resposta a essa pergunta, ela não só responde uma curiosidade, a curiosidade de Helena, a curiosidade do seu filho, uma curiosidade teológica, por exemplo, de um discípulo início de caminhada. A resposta a essa pergunta transforma a nossa consciência, transforma o nosso entendimento a respeito da vida, a respeito das relações, e mais ainda, a resposta a essa pergunta, ela gera consequências que não dá para você medir. Eu queria ler com vocês, pedir para os meninos colocarem aí, está em Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então,
subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo. Guarde isso aí. Esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O 7, versículo 1 diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Vamos ter um tempo de oração. Graças te damos, Pai, graças te damos por esse tempo de comunhão, primeira celebração do ano. Estamos aqui juntos para colocar o teu nome, o nome do teu filho, diante das nossas famílias, diante das nossas vidas. Abre os nossos corações, coloca que o nosso entendimento seja em prol da tua vida, em prol da tua glória, que a gente consiga viver aquilo que a gente aprende aqui hoje, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas famílias, ao longo da nossa semana. Consagramos essa primeira celebração do ano a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse contexto de Atos, ele está dentro de um momento em que a igreja estava surgindo. O que estava acontecendo aí nesse momento aí da vida de Estevão, a igreja primitiva, a igreja, ela dava os primeiros passos. Estevão fazia parte desse momento da história da igreja. A igreja estava ali dando os primeiros passos. Estevão havia sido escolhido, um dos diáconos, um dos 7 diáconos, ele tinha um dom. Esse momento que Estevão vive aí, ele passa pelas mesmas acusações que semanas atrás Jesus havia passado. A gente está mais ou menos nesse tempo. Algumas semanas depois, Estevão, em missão, cumprindo a sua vocação, ele estava vivenciando aquilo que Jesus viveu algumas semanas atrás, pela essa mesma elite religiosa que havia julgado Jesus. O interessante é que Estevão era criticado, era acusado daquilo que Jesus havia sido acusado: blasfêmia contra Deus, e que Jesus destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Ou seja, aquilo que era um dos pilares da religião judaica, o templo, estaria sendo ameaçado. Até o contexto dessa conjuntura aí, utilizavam as mesmas estratégias que usaram com Jesus: testemunhos falsos, pressão com a comunidade, pressão principalmente com o sinédrio, com a alta corte religiosa judaica. E Estevão estava vivenciando aquilo que Jesus vivenciava algumas semanas. E na hora que ele toca na ferida, que é o templo, todo mundo se assusta. O próprio sinédrio dá aquela pressão para Estevão: Estevão, é isso mesmo? Estevão toca na ferida. A busca do sentido da vida, a busca de ouvir a voz de Deus dentro de um templo. As pessoas ainda não entendiam o que de fato Jesus apresentou como templo. Essa confusão, aquela interpretação de que ele derrubaria o templo em 3 dias, seria o próprio Jesus que ressuscitaria. As pessoas entenderam ali naquele ambiente, a comunidade judaica entendeu que aquilo era uma ameaça e que o templo físico ele estaria ameaçado pela presença dos seguidores de Jesus ali. Estevão toca nessa ferida, e se os meninos puderem colocar aí Atos, a continuação, os versículos 44 e 48, por favor. Atos 7, versículo 44 e 48. Quando o sinédrio pergunta para Estevão: é isso mesmo, Estevão? Você vai derrubar tudo aí? Vai derrubar o templo? Essa ameaça ao templo é verdadeira? Isso que as pessoas estão dizendo é real? É interessante que Estevão faz o seu discurso defendendo
a sua posição, e ele cita personagens importantes na história de Israel para fazer a sua defesa em relação ao sentido do templo. Estevão utiliza a história de Abraão, mostrando para o Sinédrio que Abraão, que Deus não estava localizado, não estava preso a um só lugar. Deus havia chamado Abraão na terra dele, havia retirado Abraão da sua terra e levado para a terra prometida. Estevão utiliza nessa história também o próprio José. Poxa, como é que Deus vai estar preso a um templo se o próprio José, na sua história, mencionava que Deus estava com ele lá no buraco quando os irmãos atiraram ele lá, e Deus estava com ele no momento áureo de José, governando o Egito como o braço direito do faraó. Estevão utiliza essas figuras para fazer a sua defesa de que Deus não estaria restrito a um só lugar. Deus acompanha o homem, acompanha a humanidade ao longo de todo esse tempo. E utiliza Davi, utiliza Salomão, e no finalzinho do seu discurso, Estevão reforça, utilizando as palavras do próprio Jesus. Pode colocar de novo, meninas? Eu queria ler com vocês. 7, 44 e 48, eu queria ler junto. Os versículos 44 e 48. Estevão diz assim, finalzinho do discurso dele: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Esse fundamento de que Deus não habita naquilo que o homem levanta, naquilo que o homem ergue com suas mãos, Estevão utiliza esse princípio, utiliza essa base para fazer a sua defesa perante ao Sinédrio. Jesus havia dito isso da mesma forma. Se os meninos puderem colocar aí João 2, 19 a 20, por favor, meninos. João capítulo 2, 19 a 20. Vamos ler junto. Palavras do próprio Jesus: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Estevão busca na palavra do próprio Jesus a sua identidade, a sua posição e aquilo que ele estava fazendo para se defender das acusações. Se os meninos puderem colocar Mateus 26, 60 e 61, meninos, por favor. As mesmas acusações Estevão vivia para defender que a morada de Deus não está lá, ela está nesse momento. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Reparem que as mesmas acusações que Estevão vivia, Jesus viveu algumas semanas anteriormente, e isso é relatado no Evangelho. O livro de Lucas, o livro de Atos, ele é escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas, e ele foi escrito de forma contínua. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e, na sequência, Lucas continua com o livro de Atos. O interessante, pessoal, é que, na visão de Lucas, quando ele apresenta o início do Evangelho de Lucas, a apresentação de Jesus, o que é que ele estava fazendo, numa carta a Teófilo, e ele continua isso em Atos, ele diz assim, se os meninos puderem colocar aí Atos 1, versículo 1, só para vocês verem como é que Lucas estava escrevendo para a posteridade, para os discípulos, para a gente ler hoje. O Atos 1:1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, repare bem, começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas. Só até aí, meus. Lucas escreveu de uma forma que, a partir do início, para Teófilo, ó Teófilo,
Eu estou contando para vocês que o que Jesus começou a fazer lá no início, ele continua a fazer. Como? Nesse momento, Jesus já havia ascendido aos céus e como Estevão insistia nessa posição de que Jesus continuava vivo. Aquela promessa lá do Pentecostes havia se cumprido há poucos dias. Vocês se recordam que um pouquinho antes, em Atos 2, o derramado Espírito sobre toda a carne aconteceu exatamente como a profecia de Joel, centenas de anos antes, havia apresentado. O que Estevão estava querendo dizer e afirmando para todo mundo ali: Jesus está vivo, Ele vive, está entre nós, desde o momento em que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Jesus, ele se defendia apresentando um Jesus vivo, um Jesus que não morava mais no templo que o judeu acreditava, que o judeu buscava, mas um templo aqui, aí, em cada um de vocês, em mim. Um Jesus agora que habitava na sua natureza em espírito em cada um. E foi apresentado exatamente algumas semanas daquele momento ali. Aquilo gerou uma tensão grande, a conjuntura, toda aquela conspiração contra Estevão foi ganhando força. Vocês sabem que Estevão ele foi apedrejado no final, e tinha uma pessoa importante nessa história, que era o apóstolo Paulo presente. No finalzinho desse capítulo, diz assim: a partir do 54, Estevão foi apedrejado, e no finalzinho fala assim: ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Esse foi o contexto do que a gente está vivendo aí na vida de Estevão, pessoal. Estevão apresenta a sua defesa, apresentando um Jesus, um Deus vivo, que agora não habitava mais lá no templo. Aquela ameaça à religião judaica, aquela ameaça ao poderio, à influência do Sinédrio, a alta corte religiosa, agora estava sob xeque, porque o Jesus estava vivo e o templo não era mais lá, o templo agora aqui, em cada um dos seguidores de Jesus. O Espírito havia sido derramado sobre toda a terra. O Pentecostes, o derramar do Espírito, confirmava, atestava isso. Pedro, no seu discurso, logo a seguir, ele vê aquilo que Joel tinha profetizado e faz a interpretação. O Jesus está vivo, está entre nós, e as consequências dessa afirmação levou Estevão à morte. O conhecimento dele, a sua evidência de Estevão como diácono, nos seus dons aí, cheio do Espírito, não aponta só para um discípulo que tem essa marca de uma liderança. Não, Estevão carregado, estava cheio do Espírito, ele estava cheio de poder, ele realizava milagres, realizava sinais, como o próprio texto diz, mas ele afirmava, e ele morreu por isso, que Jesus não habita em templos erguidos por mãos humanas. Jesus habita a partir do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne, em cada um. Aquilo que Deus criou, o homem, o corpo humano, o corpo de Cristo como igreja, agora então Jesus passava a habitar nesse momento. A gente consegue identificar algumas lições importantes nesse testemunho, nessa defesa de Estevão, em todo esse contexto que eles viviam. E além dessa primeira lição,
de que o templo agora é eu, é você, é nós no corpo de Cristo, algo muito importante é apresentado aí, que são as consequências dessa presença de Jesus, da presença do Espírito Santo em nós, no corpo de Cristo, na igreja. Aquela pergunta lá que a Heleninha me fez: Jesus fala? Fala. Deus fala? Fala. Aquela nossa pergunta no início de caminhada: rapaz, Deus fala como? Eu vejo todo mundo falando. Eu ouvi Deus, eu ouvi Jesus, eu ouvi o Espírito Santo. Fala. E Estevão morreu por isso. Estevão demonstra que Jesus fala, Deus fala, a partir da comunhão, exatamente como foi demonstrado no Pentecostes. A partir do momento que a igreja de Cristo começa a viver em comunhão, a partir daquele momento que começam a andar juntos, como corpo unido, Jesus passa a falar, Deus passa a falar na comunhão do Espírito. Nessa época, eles estavam acostumados a ver Deus falar através de visões, através de sonhos. A gente viu vários testemunhos, a gente conhece muitos testemunhos desse tipo, e Deus fala mesmo. Deus é todo poderoso, Ele é soberano, Ele não se restringe a uma forma de comunicação. Ele fala através do seu poder, através da criação, mas principalmente, nesse momento apresentado por Estevão, Jesus fala, Deus fala na comunhão. Essa é a grande marca de Estevão, nesse momento de sua defesa. A ameaça que Jesus havia sofrido algumas semanas atrás, o julgamento acusatório, condenatório que Estevão vivia isso e afirmava. E isso é uma grande lição para que a gente aprenda, para que a gente submeta a nossa visão de mundo a esse princípio, que é: Deus não habita em templos erguidos por mãos humanas. Deus habita em você, habita em mim, a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado. Esse é o princípio. E a gente consegue vivenciar a presença dele em vários momentos. Lucas, no início do seu ofertório, ele lembrou uma passagem muito importante, que se passa alguns capítulos depois disso que a gente leu aqui, em Atos 10, em Atos 9, em Atos 10, falando sobre Cornélio. E só para mostrar para vocês como exemplo que Deus fala através da comunhão, a vida de Cornélio, a conversão de Cornélio passou por esse propósito. Cornélio era um gentil, era um centurião, que tinha sob a sua liderança uma grande comunidade militar. Ele era um grande líder militar. E Cornélio teve uma visão. E a visão de Deus para ele dizia: Cornélio, vá buscar um certo homem chamado Simão. E nesse momento, Pedro estava em Jope. Pedro já era o grande cara que tinha passado por isso, pelo Pentecostes. Já tinha vivenciado essa presença do Espírito Santo. Não só a vida com Cristo, grande companheiro, mas Pedro vivenciou o momento do Pentecostes. Já era o grande Pedro, famoso nesse momento da história da igreja. E Cornélio tem a visão. Pedro lá em Jope, Cornélio estava em Cesareia, Pedro lá em Jope tem uma mesma visão, como vocês viram. Pedro tem uma visão e ele interpreta aquela visão do lençol sobre a vida dele, e tem relação com aquilo que o comportamento gentílico tinha na época, as comidas não consagradas, as comidas contaminadas. E Deus fala para Pedro: Pedro, eu sou o dono de tudo, não existe essa separação, isso que você está vivendo é religião, quem pensa assim é judeu. Pedro tem aquilo guardado, e na hora que Pedro está lá tendo essa visão, alguém bate na porta. São os soldados de Cornélio, que vieram em busca de Pedro. Pedro, a gente veio em nome de Cornélio, e Pedro aceita aquela missão como interpretação da sua visão. Mas um encontro entre dois homens foi possível, pessoal. Pedro e Cornélio, a partir de uma visão para cada um, na hora que eles se encontram, toda uma transformação na mente dos dois, na consciência da igreja e no propósito que aquilo levou, acontece. A partir daquele momento, o evangelho ele ganha uma proporção que não dá para você medir. O evangelho que foi o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, agora vai chegar ao mundo gentil.
aquela nação, aquelas nações politeístas que não acreditavam em Deus, não acreditavam nem no Deus do judeu, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, nesse momento da história, os gentis passam a conhecer o Jesus que vive em cada um. Voltando a um capítulo anterior, Paulo vivencia esse mesmo princípio que Estevão apresentou. Paulo está lá, perseguidor de cristãos. Vocês viram aí que ele estava presente nesse momento do julgamento de Estevão. Ele consentiu. Esse processo de julgamento, pessoal, era tão interessante que eles tiveram que tirar Estevão da cidade, porque era proibido. O Sinédrio não tinha essa autoridade de fazer aquele julgamento, tinha que passar por Roma. Vocês lembram disso? E eles retiram Estevão da cidade e começam a apedrejar. A tradição era que aqueles que fossem julgá-lo tiraria a sua túnica e jogava aos pés de alguém que não tinha idade ainda de realizar aquele processo. Quem fez isso? Paulo. Na época, Saulo, um jovem que cresceu com essa visão judaica, perseguidora dos cristãos, que tinham o evangelho, que tinham o evangelho de Jesus como aceita, e ele estava lá cumprindo mais uma missão como judeu de perseguir os cristãos. Ao chegar na entrada de Damasco, ele tem uma luz aparece, ele ouve aquela voz, a voz de Jesus, diz assim para Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Como Saulo ouve essa voz de um Jesus que já havia ascendido aos céus? Onde estava Jesus que Paulo ouviu, seus guardas que o acompanhavam, aqueles que estavam ali ajudando a cumprir a sua missão de perseguir? Como? Como um Jesus morto ia falar com Saulo? O Jesus agora vivia no seu corpo, na sua igreja, em cada discípulo ali presente. Saulo então ouve aquela voz, recebe uma missão, um comando, e ele vai até a casa de uma das pessoas, e lá nessa casa ele tem uma visão. Olha, vai vir uma pessoa aí, Ananias, vai orar com você, e você vai orar junto com ele, e sua vida agora vai mudar, você vai ter uma nova missão. Saulo está lá, sossegado, quieto, e aí de repente Ananias recebe a visão. Olha, tem um Saulo lá, você vai lá na casa dele, e você vai orar lá com ele está lá na casa de Judas, não o Judas apóstolo, mas um Judas que vivia ali na cidade de Damasco. E Ananias recebe aquela visão. Mas rapaz, mas Deus, é Saulo que está matando todo mundo aí, famoso por matar cristão. Ananias, cumpra o comando, vá até Saulo, ele vai ser um instrumento meu de levar o evangelho para os gentios. E exatamente Ananias faz isso. Uma visão para Paulo, uma visão para Ananias, e os dois se encontram. A partir de uma oração, as escamas caem dos olhos de Paulo, e ele passa a ver uma realidade que ele não via antes, uma realidade agora não religiosa, mas uma realidade da presença de Jesus. As escamas caem dos olhos de Paulo, do famoso Paulo, e ele passa a ver uma realidade que só poderia ver, só poderia enxergar e ir adiante na presença de Jesus. Aquela pergunta: Deus fala? Fala na comunhão, no encontro entre pessoas, na comunhão dos santos. Um outro momento dessa história acontece, é citado lá em Gálatas 2, em que Pedro e Paulo se encontram. Pedro está lá, já famoso, ele está no momento identificado com os gentis, pregando, misturado com os gentis, comendo tudo que antes ele não podia comer, aquele porquinho que antes ele estava cheio de resistência, agora não, ele já estava junto com os gentis. De repente, Tiago chega com a comunidade judaica convertida. Ele, para não se sentir inferior, vai em direção a Tiago, se afasta dos amigos dele ali e começa a manter um comportamento judaico, cheio de recentemente convertidos, os judeus, mas ainda estavam naquela dimensão de tolar, tocar. E Pedro, nesse momento, ele é questionado pelo próprio Paulo. Pedro, você não entendeu. Isso aí que você está vivendo acabou. Poxa, Paulo estava dando ali os primeiros passos, ainda não era o grande Paulo, Pedro já era o grande Pedro.
aquele que havia realizado o milagre de curar o coxo na entrada do templo, convertido 5.000 pessoas após o seu discurso de interpretação do Pentecostes, agora era chamada a atenção por Paulo. Entendam que um encontro entre esses dois homens era necessário para realinhar a vida de Pedro. Então, até Pedro tropeçou na história dele. Quando vocês estiverem lá no almoço, lá na casa de Mateus e Samara, não fique achando que eles estão tomando parte da vida de vocês, não. Um almoço na casa de Mateus e Samara, os jovens, quando estiverem lá sentadinhos lá com eles, é para ocorrer um realinhamento de propósito. Não dá para a gente medir isso, pessoal. Quando eu chamo alguém para comer cuscuz lá em casa e tomar café, não é para tomar parte da vida de ninguém, é porque é na comunhão que Deus fala, que Jesus fala. Na hora que tem 2 ou 3, o Espírito Santo fala na comunhão. Quando a gente está aqui hoje, juntos em comunhão, é para que a gente possa ouvir o que o Espírito Santo fala para a gente na comunhão, que não dá para a gente pensar sozinho. Esse é o movimento do Espírito Santo entre nós, esse é o movimento da comunhão entre nós. A pergunta de Helena, lá no início, de Heleninha, minha Heleninha, fazendo devocional todo dia, Deus fala aqui nesse lugar. Fala na hora que a gente está almoçando lá na casa de Mateus e Samara, na casa de Alana e Samuel, na casa de Niles e Nanda. Veja que Pedro já era o grande Pedro, tomou uma prensa de Paulo. Ou seja, quando você tomar uma prensa do irmão, do seu líder, eu sei que dói, fique tranquilo, que é só um realinhamento. Se Pedro leva aquilo para o pessoal, se ele não entende que a ligação que ele tinha com Paulo, que o propósito que ele havia cumprido até então e iria levar adiante, se tratava só de uma missão empresarial, de levar o nome no nível empresarial, não. Ele sabia que o que ele estava vivendo ia além do que os olhos podiam alcançar e o tempo podia alcançar. Então ele entendeu aquilo como um realinhamento. Opa, não posso brigar aqui com Paulo, realmente eu preciso ouvir essas coisas. Quando você ouvir da esposa, você está errado. Creia que o seu casamento está dentro desse propósito. Seu casamento, seu líder, seu pastor, quando ele lhe chamar, rapaz, o caminho é esse aqui. Isso se chama comunhão. Jesus fala nessa segurança, nessa relação que ultrapassa o limite da dimensão espaço-tempo. É dessa forma que Jesus fala aos nossos corações. Alguns meses atrás, eu sempre vou de Uber para o trabalho, e um dos meninos que estava dirigindo para mim era Maxwell, um jovem de seus 30 e poucos anos, e ele me contou a história dele ali. Investiu num grande negócio, investiu num negócio, num pequeno negócio, o negócio cresceu, e ele foi ficando rico, ganhando dinheiro, contratando funcionários, chegou a ter 10, 12 funcionários, apartamento, casa na praia, apartamento em Salvador, tal. De repente veio a pandemia e Maxwell quebrou, perdeu tudo, tal, e começou a dirigir o Uber. E a gente conversando ali, ele falando, rapaz, minha vida hoje eu estou me reestruturando, tal, eu já tive grandes coisas, Deus já me abençoou muito, tive isso, tive aquilo, funcionário, viajava, trocava de carro, Deus me abençoava, tal, mas de um tempo para cá eu estou me reestruturando, tal, mas de vez em quando eu faço um negocinho para Deus me ver. Aí eu, como é isso, rapaz? Eu faço um negocinho ali, às vezes eu vou na igreja e Deus me vê, às vezes eu pego uma cesta básicazinha ali e eu vou lá e aí Deus me vê. Aí eu fui ouvindo aquela história, cheio de contradições religiosas, da mente religiosa. Vou na igreja, faço isso, para Deus me ver. E aí eu falei, rapaz, eu vou pregar. Eu vou pregar aqui agora, eu vou aproveitar a oportunidade e vou pregar. Sou pastor, vou pregar. Aí eu, rapaz, me segurei. Quando o Maxwell estava chegando lá no hospital, aí no finalzinho assim, já chegando, ele... Ô Murilo, o senhor tem algum conselho para me dar? Aí eu, rapaz... Eu me cocei para pregar, agora eu achei. Quando ele me fez essa pergunta, eu entrei aí. Pronto, aí conversei com ele e tal, orientei, direcionei, reposicionei ele. Aquilo que ele vivia como bênção, hoje ele tinha uma interpretação completamente errada. Maxwell, essa vida religiosa, essa vida de templo, essa vida de troca, de fazer para ter, é lá atrás. Você precisa viver da mesma forma que você vivia antes. Você perdeu isso, Maxwell. Percebam, pessoal, o que é importante numa relação. Um simples Uber, você redireciona a vida de uma pessoa. E a sua também.
Eu não precisava aparecer ali naquele momento como pastor, nem pregar, fazer uma pregação. Não, era fazer uma conexão, me ligar de uma forma que Maxwell realinhasse, buscasse ao verdadeiro Jesus que daria a direção para ele. Recentemente, um outro Uber, seu Oswaldo, me contou a história dele também, bastante sofrido. Doutor, tal, eu já estou na minha terceira tentativa de filho, perdi 2 filhos, minha esposa sempre perde, e contando, né, eu tinha um emprego bom, tal, e vivia bem, e a gente tinha um sonho de ter um filho, e seu Oswaldo contando aquela história, eu fui me comovendo com aquela história dele, e rapaz, uma história sofrida, tal, e agora eu estou aqui de Uber, tal, ele me contou, perdi meu emprego, tive que vir para o Uber, perdi meu plano de saúde, e hoje minha esposa tem 41, 42 anos, vai ter bebê, e a gente está com medo. E eu não sei mais o que é que eu faço, eu estou desesperado, e o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer agora, 41, 42 anos? Aí o rapaz, você pode me dar... Ele conversando, né, eu me apresentei, não, eu trabalho aqui há mais de 20 anos, tal, cuido de criança. Ele, me dê o senhor pode me dar seu telefone? É porque eu estou com medo. Se chegar no dia, tiver qualquer problema e ninguém possa me ajudar, tal, a gente sabe que, eu não estou falando mal, mas às vezes tem muita gente, se o senhor puder dar essa força para mim. Aí eu, tá bom, seu Oswaldo, anote aí meu número, dei meu número para ele. E aí, de um tempo para cá, o bebezinho dele nasceu, a esposa dele teve o bebezinho lá, tal, nasceu tudo de boa, tal. E o que eu queria deixar, assim, nessa lição, pessoal, é que esses momentos simples do dia a dia, da gente se relacionar, da gente encontrar no outro, buscar no outro a presença de Deus, vai definir um propósito, vai definir uma vida, muda uma estrutura toda. E toda vez que a gente está junto, seja na conexão, na terça-feira, é para a gente viver isso. Então, quando a gente se encontra às terças, os jovens aos sábados, para que na comunhão, crendo, vivendo a partir desse princípio que Estevão colocou para a gente e morreu por isso, Deus habita em mim, em você. É para que a gente viva nessa verdade. Aceitei a Cristo, eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero me aproximar dele, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura, eu preciso que o Espírito Santo habite em mim. É para isso, é para que essas histórias, essas conexões, esses relacionamentos ultrapassem essa dimensão. Terça-feira é uma agenda que, embora esteja do nosso dia a dia aí e tal, é para isso, para que a gente, na comunhão, a gente escute a voz de Jesus nas ministrações, numa resenha pós-ministração, é para isso. A celebração é para que, na comunhão, a gente escute o Deus que habita em nós e a gente receba um direcionamento a partir desse momento. É para isso. Quando Estevão morre por isso, ele reafirma as suas palavras no final, demonstrava essa presença de Jesus, porque Estevão dizia: Pai, não lhes impute esse crime, esse pecado, liberte-os. A presença de Cristo na vida de cada um de vocês, na minha vida, é para que a gente viva a presença de Jesus, reconciliando pessoas com o seu propósito de vida, perdoando quando tiver que perdoar. A agenda é para isso. Muitos casais, eu inclusive, eu e minha esposa, somos abençoados nos encontros dos casais, do Ministério de Família. A gente senta ali numa mesa, temos um propósito que é sempre Jesus na vida da gente. O Espírito Santo fala aos nossos corações, pessoal, naquele momento. É para isso. Essa consciência do templo, habitação do Espírito Santo em mim, em você, é para que a gente viva essa verdade. Essa é a verdade, a presença de Cristo em cada um de vocês. Foi por isso que Estevão deu a vida. Foi por isso que Cristo deu a vida. Deus fala? Fala nas visões? Fala. Fala nos sonhos? Claro que fala. Fala na palavra? Claro que fala. Você começar a ler em voz alta, Deus vai falar com você aqui. Mas Ele fala desde Atos 2, desde o Pentecostes, aqui. Quando a gente está aqui, como corpo de Cristo, na terça-feira,
na conexão, nas sextas, nos sábados, nos encontros de casais, no Videirinha Kids, no Uber, no seu trabalho. Busque a Jesus na comunhão, é lá que Deus habita. Essa é a verdade que a gente precisa aprender a viver. Nós temos uma tendência ao isolacionismo, a pensar por si só, ter as nossas opiniões, e é a tendência da carne. Isso acontece, é natural, mas a gente sabe que existe um princípio. O isolamento que eu digo não é nem de, não quero conta com comunhão, não quero conta com celebração. A gente às vezes está presente na conexão, às vezes a gente está presente ali com a esposa, ali no jantar tal, mas a gente não está conectado. A gente não está na relação em que tem a presença de Jesus, em que tem a presença do Espírito Santo para você ouvir. É isso que a gente precisa viver. Estevão morreu por isso, pessoal. Jesus fez milagres no Mar da Galileia? Claro que fez vários milagres. E andou sobre as águas, pescas, mas o principal era atravessar aquele Mar da Galileia de um lado para o outro, na companhia das pessoas que ele mais amava, em comunhão com seus discípulos. Foi para isso que ele morreu, foi para isso que Estevão morreu. É na comunhão que a gente ouve a voz de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Nesse momento a gente vai deixar uns segundinhos para a gente pensar, refletir um pouquinho da nossa vida em Cristo, da nossa comunhão. Eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero ouvir a voz do Espírito em 2026. Eu ouvi em 2025, mas eu tive uns tropeços. Até Pedro teve tropeço, mas Pedro creu, viveu a presença de Jesus, não deixou o orgulho tomar conta da vida dele e aceitou a prensa que Paulo deu nele. Olha, eu vou me realinhar, porque tem algo muito maior lá na frente. E ele tem enterrado aquele orgulho dele de ser o grande Pedro, de ter feito milagre, 5.000 pessoas se converteram a partir daquele momento. O Pedro famoso aceitou a prensa do Paulo ali, que tinha começado depois dele, e deu no que deu. Está aqui eu, você hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. A gente vai meditar um pouquinho. Eu quero orar junto com você sobre 2026, sobre a nossa vida em comunhão, sobre a nossa vida no Espírito Santo, o Deus que habita em cada um de nós. Eu queria que você meditasse 30 segundinhos aí, olho fechado, fronte curvada, e olhasse para o seu 2025. Veja, experimente viver a comunhão em todos os detalhes. Aquilo que você não viveu, você vai viver em 2026. Você vai viver a presença do Espírito Santo em você, nos seus relacionamentos. Ao vir para uma celebração no domingo, não estamos cumprindo agenda religiosa. O judaísmo é lá, o templo lá. O templo agora é aí onde você está, é aqui onde eu estou. É viver em Cristo. Eu quero morrer para o velho homem, viver um novo homem, viver a nova vida em Cristo, e assim ouvir a voz do Espírito. Quando você estiver com sua esposa, quando você estiver com seus filhos, quando você estiver almoçando lá na casa do seu líder, tomando um café lá na casa com o seu líder, com o seu pastor, é para que você experimente a presença do Espírito Santo, que estava ali naquele momento em que Estevão viveu. Ele apresentou para nós, Jesus morreu por isso. Eu quero orar com você. Se você quiser vir até aqui à frente, eu quero assumir esse compromisso, reassumir esse compromisso de ouvir a voz de Jesus em 2026, ouvir a voz do Espírito Santo em cada momento que eu me conectar com meu filho, em cada momento que eu me conectar com meu irmão de conexão, meu colega de trabalho, com o meu pastor, com o meu líder. Eu quero viver a presença do Espírito, eu quero viver o que Estevão viveu, eu quero morrer pelo que Estevão morreu, por essa verdade. Eu quero viver em Cristo, ouvindo o que Ele tem para me dizer, ouvindo a direção que eu tenho que dar no meu casamento, ouvindo o que eu tenho que dar de direção para o meu trabalho, as minhas decisões que eu preciso tomar. É para isso que a gente vive. A gente precisa expressar a glória de Cristo nesse momento. Se você quiser vir até a frente, você vai ter esse tempinho agora. Eu vou dar esse tempo para que você medite,
Vem, eu quero orar com você, vamos orar junto, para que a gente reafirme nosso compromisso com Cristo. A gente vai deixar para trás 2025 e vamos viver na comunhão, na presença de Jesus. Você tem um chamado, assim como Estevão teve, como Pedro teve, como eu tenho, de viver uma vida em Cristo, no seu trabalho, no seu casamento, em 2026, ouvindo a voz de Deus. A gente vai deixar esse tempo para que você, meditando, ouvindo o louvor, você possa vir e reafirmar o seu compromisso. Eu quero orar com você. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Pai amado, diante da Tua igreja, Senhor, diante da Tua igreja, em mais um ano que se inicia, Pai, nós queremos consagrar cada vida aqui, Pai. Queremos consagrar cada vida apresentada a Ti nesse ano que se inicia, Senhor. Nesse ano que começa, Senhor, restabelece, reforça as nossas convicções, Pai. Coloca o nosso relacionamento, a nossa comunhão de conexão,
de igreja, de casamento, Senhor, de trabalho. Coloca essa comunhão dentro do teu propósito, Senhor. Reforça em nossos corações que a gente cumpre uma missão, uma vocação de mostrar a tua glória com os nossos filhos, Senhor, na nossa relação com os nossos filhos, Senhor, seja ela em que condição seja, Pai. Nos coloca com essa vivência, essa vida, essa força nesse propósito, Senhor. Nós consagramos os nossos casamentos, Senhor, nosso marido, a nossa esposa, Senhor, em Ti, Senhor, na presença do Espírito Santo, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, submetendo cada cônjuge aqui, Senhor, ao Teu propósito, Senhor. Que a gente quer ouvir a Tua voz no casamento, Senhor. A gente quer ouvir a Tua voz nas nossas relações, Senhor, com os irmãos, Senhor, com os nossos pastores, com os nossos líderes, com os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor. Só um amigo de verdade, na presença do Espírito Santo, pode ouvir de outro: rapaz, o caminho não é esse, você está errado. O perdão aparece, Senhor, o perdão se realinha, a reconciliação com o propósito se estabelece, Senhor. Coloca o nosso entendimento, transforma o nosso entendimento. Nós queremos viver Cristo em 2026, em cada relacionamento, Senhor. Consagramos 2026, cada vida que a gente vai ter, com cada uma das pessoas que amamos e aquelas que o Senhor colocará em nosso caminho, em nome do Teu Filho que se entregou por nós. Amém, Senhor. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. 2026 é um ano diferente. Que vocês possam viver a eternidade em 2026, em cada espaço que vocês preencherem, em cada tempo que vocês viverem, em cada passo que vocês derem, em cada pensamento. Uma boa semana a todos, na presença de 2026, na presença de Cristo, na presença do Espírito Santo, em cada relacionamento. Escutem, Deus fala, Deus ouve, o Espírito Santo vai falar ao coração de cada um de vocês, em cada pessoa que vocês amam, em cada pessoa que vocês se propuserem a encontrar. Uma boa semana a todos, na presença do Espírito Santo. Não deixe de dar um abraço aí do seu irmão.